Eu sou um policial de Barreirinha, Amazonas, e estou nessa profissão desde os meus 23 anos. Na maior parte do tempo, não é tão emocionante como é retratado. Não acontece muita coisa no meu condado. Geralmente as chamadas mais graves são de perturbação da ordem ou, de vez em quando, ocorrem furtos em lojas, com raros casos um pouco mais sérios acontecendo esporadicamente. Já trabalhei em praticamente todos os turnos possíveis. Passei um tempo no turno da noite e, com certeza, tive algumas ocorrências mais estranhas durante esse turno em comparação ao turno diurno. No entanto, teve uma vez durante o turno da noite em que não recebi nenhuma chamada. Eu estava apenas dirigindo em uma estrada tranquila, sem iluminação pública e com uma vasta floresta de ambos os lados. De repente, notei o reflexo das lanternas traseiras se aproximando rapidamente do lado direito da estrada, na grama. Conforme se aproximava, percebi que a porta do lado do motorista estava aberta. Comecei a desviar para a grama, diminuindo a velocidade e planejando sair para ver se o motorista precisava de ajuda. Para minha surpresa, vi alguém saindo do carro e ficando ao lado da porta por um segundo antes de começar a correr em direção aos bosques. Chamei pelo rádio sobre uma pessoa ou veículo suspeito e saí do carro com minha lanterna acesa e minha mão próxima ao coldre, apenas por precaução. Nessa situação, eu tinha que esperar pelo pior. Cheguei à porta da frente do carro e olhei para dentro, meio esperando ver alguém mais sentado lá, mas o carro parecia vazio. Porém, havia um odor extremamente desagradável vindo de dentro do veículo, parecendo um animal em decomposição. Chamei em direção aos bosques, perguntando se alguém estava lá e precisava de ajuda, e me aproximei da linha de árvores acenando com a lanterna. Voltei ao carro para dar uma olhada mais de perto no lado do passageiro. Havia vários lenços e papel toalha ensanguentados no chão, tanto no lado do passageiro quanto nos bancos traseiros. Estavam encharcados de sangue, e os papéis estavam de um vermelho escuro. Em certo momento, enquanto olhava dentro do carro, ouvi passos nos bosques. Virei-me rapidamente com minha lanterna e gritei: "Saiam dos bosques!" Não vi ninguém, mas tinha certeza de que alguém estava se escondendo ali. E isso foi confirmado quando ouvi uma voz profunda vindo de algum lugar além das árvores e arbustos. Eu não fazia ideia do que a voz disse. Respondi dizendo: "Mostre-se, você está ferido?" Preparado para desembainhar minha arma, fui me aproximando um pouco mais e repeti a pergunta: "Você está ferido?" Nenhuma resposta. A voz que ouvi antes não parecia de alguém em dor ou sangrando. Além disso, por que alguém correria para os bosques ao ver um carro da polícia? Algo estava muito errado. Voltei ao carro e solicitei apoio. Ao investigar o veículo com mais detalhes, notei que ele não tinha placas. Quando entrei novamente no banco traseiro, encontrei algo que quase me fez vomitar de choque. Havia algo pesado embrulhado em papel toalha ensanguentado. Com as luvas, desembrulhei para descobrir que era uma mão decepada. Levei um momento para perceber o que era, porque estava completamente vermelha escura, ensopada de sangue. A situação passou de 5 para 10. Rádio informando que havia um possível assassinato e que precisava de reforços. Liguei as luzes da minha viatura para facilitar a identificação da minha localização pelos outros policiais. Quando o apoio chegou, fizemos uma busca minuciosa nos bosques em busca de possíveis rastros de sangue. No entanto, não encontramos nada, nem mesmo trilhas de sangue saindo do carro. Isso significava que a mão e o sangue nos lenços que encontrei talvez não fossem da pessoa que vi correndo para os bosques. Eventualmente, a unidade canina teve que ser chamada para buscar a pessoa. Horas e horas de busca não levaram a nada. O veículo foi apreendido, pois havia sido relatado como roubado por um morador de uma cidade próxima, que disse não ter ideia de quem poderia ter roubado seu carro. Foram coletadas impressões digitais do volante e testes de DNA foram realizados na mão. Nenhuma correspondência foi encontrada no banco de dados. Até hoje, não houve progresso em descobrir a identidade do motorista daquele carro e a quem pertencia a mão decepada. Meu parceiro e eu fazemos parte de uma unidade do departamento do sargento responsável por monitorar tornozeleiras eletrônicas. Em uma noite, enquanto procurávamos por alguém que havia fugido do programa,
Seguimos sua última localização conhecida, que era uma área um tanto suspeita do nosso condado. Poucas abordagens são rotineiras, mas essa desde o início foi perturbadora. Meu parceiro foi até a porta da frente, enquanto eu fiquei de olho na lateral da casa. Depois de bater na porta, conseguimos ouvir movimentos lá dentro, e a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia-idade que olhou diretamente para mim. Não havia como ela saber onde eu estava, já que eu não estava visível por nenhuma janela da frente ou da lateral da casa. O estranho foi que a maioria das pessoas responderia à pessoa na porta da frente e não olharia primeiro para o lado da casa. Após um momento, ela nos deixou entrar depois que perguntamos se ela conhecia alguém chamado Camille, que estávamos procurando. Ela murmurou algo indicando que Camille estava lá. As coisas mudaram completamente quando ela caiu de joelhos e começou a se arrastar pelo chão gritando por Camille. Era evidente que essa mulher tinha problemas mentais e presumimos que Camille fosse sua cuidadora. Nós dois sabíamos que a situação estava estranha, mas começamos a buscar pela casa. Durante todo o tempo, essa mulher continuava gritando por Camille, nunca se levantando, apenas nos seguindo no chão. Era por volta das 20 horas e estava escuro lá fora. Dentro da casa, apenas uma luz estava acesa, não havia televisões ou qualquer eletrônico. A casa tinha uma atmosfera estranha e a disposição dessa residência antiga tinha cerca de 4 quartos e 2 andares. Toda vez que eu saía de um cômodo, parecia que estava em uma parte da casa onde não estivera antes. Eu entrava em um corredor e parecia estar em outra parte da casa, como se tivesse entrado em uma espécie de fenda dimensional. Às vezes, a mulher estava bem atrás de mim sem fazer nenhum som. Eu começava a questionar como tudo isso era possível. Em certo momento, ambos subimos para o andar de cima, que parecia ter quartos, ou talvez um banheiro no topo das escadas. Ao tentarmos abrir a porta, ela não cedia. Parecia que estava lacrada de alguma forma, como se tivesse sido pintada e a tinta tivesse secado nas frestas da porta. Depois de um pouco mais de esforço, a porta se abriu, revelando um sótão em vez de quartos. Se você se lembra do filme Atividade Paranormal, quando o cara encontra uma foto de sua esposa e filho no isolamento, era exatamente isso que parecia. Não havia nada além de espaço para armazenamento, isolamento e uma lâmpada mais antiga com um fio pendurado. A mulher estava sentada no andar de baixo, nos observando, ocasionalmente gritando por Camille. Depois do que parecia uma hora procurando repetidamente essa casa, entrando em cômodos onde jurei ter acabado de sair, decidimos encerrar e deixar a propriedade. Enquanto saíamos de carro, a mulher estava parada bem na frente da porta, nos encarando enquanto partíamos. De acordo com o tempo em que ligamos para a central e quando concluímos a busca, estivemos lá apenas por 20 minutos, mas parecia que tínhamos ficado lá por mais de 1 ou 2 horas. Não sei o que foi mais perturbador, o fato de ser tarde da noite, a mulher gritando o nome de Camille e se arrastando de joelhos, ela aparecendo silenciosamente atrás de mim sem que eu a ouvisse se mover, ou o fato de ela estar parada na porta nos encarando quando saímos. Nunca mais voltamos a essa casa. Minha família e eu morávamos no meio do Mato Grosso do Sul. Poucas histórias surgem dessa região, e a que estou prestes a compartilhar nos deixa felizes por causa disso. Meu primo, a quem todos chamavam de Marcos, era policial há 5 anos. Ele entrou na corporação com entusiasmo e otimismo. Acredito que como muitos fazem. Pode parecer clichê, mas ele realmente queria fazer a diferença e ajudar a melhorar a vida das pessoas em sua comunidade. Um dia receberam um alerta sobre uma casa em algum lugar em terrenos perto da capital. Segundo Marcos, era um local que as pessoas pensavam estar abandonado há anos, o que dá uma ideia do estado em que a casa se encontrava. Quando eles chegaram, um senhor mais velho estava sentado nos degraus da frente, com as mãos nos bolsos. Marcos e o outro policial se aproximaram dele e ficaram alarmados ao verem que o homem estava chorando, não apenas chorando, mas soluçando, e também murmurava algo sobre o quão terrível era. Eles tentaram questionar o homem, mas ele estava completamente incoerente. Não demorou mais do que alguns segundos para perceberem que o pobre homem estava traumatizado. Enquanto seu parceiro chamava outra viatura, Marcos sacou sua arma e decidiu entrar na casa.
O cheiro dentro da casa era incrivelmente repugnante. Ele me contou que a cozinha e a sala de estar estavam completamente bagunçadas. Era evidente que os proprietários da casa eram acumuladores, panelas e frigideiras empilhadas quase até o teto, comida estragada espalhada pela mesa, embalagens de comida pronta espalhadas pelo chão. Era nojento. Como a rotina determinava, Marcos chamou para ver se alguém responderia. Mas não obteve nada além de silêncio. Ele me disse que mesmo com todo o treinamento e experiência adquiridos ao longo desses 5 anos, sua frequência cardíaca já estava acelerada. Com a arma pronta, ele verificou a sala de estar e não viu ninguém lá. Fez seu caminho pelo corredor, onde o cheiro estava ficando muito pior. Justo quando tudo se tornou insuportável, ele cobriu o nariz e a boca e abriu a porta do que suspeitava ser o quarto. Na cama havia 2 cadáveres de pele cinza e cobertos de moscas. Apesar de seu estômago revirar, Marcos decidiu se aproximar para olhar mais de perto, uma decisão da qual ele disse arrepender desde então. Um dos cadáveres era de um homem e o outro de uma mulher. A pele de seus rostos já começava a se soltar e as moscas voavam para dentro e para fora de suas bocas. Algumas pousavam e ficavam nos globos oculares. Enquanto Marcos examinava o cadáver da mulher, ele ficou horrorizado ao descobrir que ela segurava um corpo de bebê ainda menor, também sem vida. Foi só quando uma barata grande saiu da boca do bebê morto que Marcos saiu correndo para fora da casa, tropeçou e vomitou o almoço nos degraus onde o homem estava sentado. Quando os outros carros finalmente chegaram, puderam fazer uma inspeção mais detalhada. O homem mais velho que Marcos e seu parceiro haviam encontrado quando chegaram pela primeira vez era um ex-colega e amigo do homem morto. Eles haviam trabalhado juntos em uma empresa de embalagem de pêssegos. O homem, que conhecido como Gabriel, apareceu por mais de uma semana e foi até a casa deles para ver se ele estava bem. O pobre homem havia sido o primeiro a ver aquela cena horrível no quarto. A história que conseguiram reconstruir era a de que o marido e a esposa, em algum momento, se tornaram viciados em opioides após uma cirurgia realizada cerca de 1 ano atrás. Eles começaram a abusar de analgésicos juntos e o vício cresceu cada vez mais até que começaram a usar heroína injetável e por via nasal. A filha deles, que não tinha mais do que 2 anos, morreu por falta de cuidado. Quando o marido e a esposa descobriram o cadáver do bebê, eles finalmente desmoronaram completamente e decidiram acabar com suas próprias vidas. O legista encontrou uma quantidade suficiente de heroína nos corpos de ambos para matá-los 2 vezes. Marcos ainda está na corporação, mas começou a beber um pouco demais depois disso. Ele tem feito terapia e conseguiu controlar seu consumo de álcool, mas quase todas as vezes que conversamos, ele diz que ainda tem pesadelos com o corpo daquela pobre criança, e em seus pesadelos, o bebê ainda está chorando. Uma vez atendi a um chamado de possível invasão. Uma jovem mulher que morava sozinha ligou com medo, dizendo que chegou em casa e encontrou uma janela quebrada no andar de baixo. Mas nada parecia ter sido roubado e ela não conseguia encontrar ninguém dentro. No entanto, quando subiu as escadas para ir para a cama, achou que podia ouvir passos se movendo lá embaixo. A ligação foi encerrada pouco depois que ela disse isso, e a mulher não atendia às tentativas de retorno. Aceitei o chamado e cheguei à pequena casa. Fui bater na porta da frente e, após 1 minuto, dei mais algumas batidas e apertei a campainha. Após mais 1 minuto, tentei mais uma vez, dessa vez batendo com força e tocando a campainha novamente. Como não houve resposta, decidi inspecionar a casa. Circulei a casa e encontrei a janela quebrada. Era uma janela grande o suficiente para passar facilmente. Coloquei minha cabeça dentro da casa escura e gritei: "É a polícia!" E nada de respostas. Informei pelo rádio que a casa parecia silenciosa e então mais policiais estavam a caminho. Mas não me senti bem esperando ali caso houvesse alguém realmente em perigo na casa. Avisei pelo rádio que eu iria entrar na casa pela janela e então a atravessei. Pisei sobre os cacos de vidro na cozinha e segurei minha arma enquanto caminhava pelo local, ouvindo os estilhaços de vidro se quebrando sob as solas das minhas botas.
Gritei para dentro da casa para deixar claro a qualquer pessoa que estivesse dentro que eu era um policial. Não ouvi passos, então subi as escadas. Já que a mulher ao telefone havia dito para a central que ouviu passos lá embaixo, o que significava que seu quarto ficava no andar de cima. Não estava tentando ser muito silencioso enquanto subia as escadas, mas também não estava fazendo barulho excessivo. Não sabia o que esperar, se alguém armado estava na casa ou se a mulher estava realmente sozinha na cama. Eu disse: "Senhora, sou um policial, você está aqui?" E ouvi uma voz feminina suave de cima dizendo: "Sim." Segui a voz até um dos quartos, onde vi uma mulher sentada na cama, debaixo das cobertas. Ela me olhou e perguntei se ela estava bem. Ela disse que estava bem. Percebi um leve tremor em sua voz. Mantive as luzes do quarto apagadas enquanto a observava. Havia luz natural o suficiente da lua no quarto para que eu pudesse examinar sua expressão facial. Ela parecia angustiada. Disse a ela que estava respondendo à sua ligação e perguntei por que ela desligou e não atendeu as ligações de volta. Ela gaguejou e disse que não havia ninguém ali. Entendi o que estava acontecendo. Olhei para o armário e fiz um discreto movimento de cabeça para ela. Ela balançou levemente a cabeça em negação. Olhei embaixo da cama, apontei e ela balançou a cabeça afirmativamente. A pressão sobre o que fazer a seguir era imensa. A melhor ideia que me ocorreu no momento foi dizer: "Tudo bem, senhora. Só preciso que você assine este formulário de relatório, afirmando que estive aqui e que não há nada de incomum." Ela concordou e levantou-se da cama, aproximando-se de mim. Quando ela ficou perto o suficiente, a empurrei para fora do quarto e, em seguida, sacando minha arma, gritei: "Saia debaixo da cama!" Eu ainda estava abalado quando vi uma figura escura saindo lentamente debaixo da cama. O homem de meia idade, vestido todo de preto, colocou as mãos para cima e largou quaisquer armas que tivesse. Ouvi o som metálico de algo caindo no chão, que acabou sendo uma arma. Fiz a prisão imediatamente e o levei para fora, exatamente quando os outros policiais estavam chegando. A mulher havia desligado o telefone quando pensou que os passos estavam no andar de cima e não queria que o intruso ouvisse o áudio da ligação. Foi por isso também que ela não atendeu o telefone, porque a essa altura o invasor já tinha entrado no quarto e a mantinha sob a mira de uma arma. E como a polícia já estava a caminho por qualquer motivo, em vez de fugir do local, o intruso ameaçou atirar na mulher se ela fizesse algum barulho quando a polícia chegasse. Depois que eu toquei a campainha, ele se escondeu debaixo da cama e disse para ela fingir que ele não estava lá. Fico feliz por ter percebido a situação. Poderia ter acontecido várias coisas não muito boas se eu não tivesse agido assim.